Para quem roda por aplicativo, o posto de gasolina não é um fornecedor, ele é um sócio. E, na maioria das vezes, um sócio majoritário que fica com uma parte enorme do lucro. Mas e se eu te disser que existe uma forma matemática de demitir esse sócio e assumir 100% do controle do faturamento? Pois é. Pensa bem, cada vez que a bomba de combustível para de encher o tanque, uma parte bem significativa do seu dia de trabalho vai embora junto. Isso não é só um custo, é uma fatia do seu negócio que está sendo entregue de bandeja. Hoje, a gente vai analisar exatamente como transformar essa sangria de dinheiro em lucro líquido, no bolso. E o potencial de retorno é gigantesco. Esse número aí, 37,2% ao ano, não é de um investimento maluco na bolsa de valores, não. Esse é o retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Em outras palavras, é o quanto o dinheiro que se investe na troca do carro volta para o bolso a cada ano. E nesta análise, a gente vai dissecar a matemática por trás desse número. Então vamos ao que interessa. Primeiro, a gente vai entender a fundo a armadilha do motor a combustão. Depois, a gente vê como o carro elétrico vira esse jogo. Na sequência, vamos analisar a guerra de impostos entre as capitais, revelar a estratégia de mestre da energia solar e, finalmente, a calculadora vai dar o seu veredito. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo cenário atual. A tal da armadilha da combustão, ela é real, é silenciosa e ela corrói os ganhos todos os dias, quilômetro a quilômetro. Essa imagem aí é bem familiar para qualquer motorista, né? Rodando uma média de 5.000 quilômetros por mês, que é super comum para quem trabalha em tempo integral, a despesa com combustível deixa de ser um custo variável e se torna praticamente o maior custo fixo da operação. Chega a superar até a parcela do financiamento em muitos casos, sabia? E aqui a matemática começa a ficar brutal. Dá uma olhada na diferença nesse gráfico. A conta é muito clara. Em média, nas 5 capitais que a gente analisou, o custo por quilômetro de um carro popular a combustão é de 60 centavos. Com o elétrico carregado na tomada de casa, esse custo ele despenca para apenas 10 centavos. É uma redução de mais de 80%. Tenta imaginar o que isso significa no final de 60 mil quilômetros rodados em um ano. É muito dinheiro. Mas não é só o preço na bomba, né? A complexidade do motor a combustão traz um monte de custos escondidos. Troca de óleo, filtro, correia, pastilha de freio, que se desgastam muito rápido no anda e para do trânsito. E não dá para esquecer o risco constante de combustível adulterado, um problemão que pode levar a um prejuízo de milhares de reais e, o pior de tudo, para a principal ferramenta de trabalho. Certo, a gente já estabeleceu o problema. Agora vamos para a solução. A virada elétrica não é sobre ecologia ou só sobre tecnologia pela tecnologia. É sobre usar o carro certo como uma ferramenta de negócios para retomar o controle das finanças. E os protagonistas dessa virada são modelos como o BYD Dolphin Mini e o Geely EX2. O ponto crucial aqui é que os dois, em suas novas versões, atendem àquela exigência de 5 lugares das plataformas. Isso qualifica eles como ferramentas de trabalho para as categorias de maior volume como o Uber. Esses carros estão mudando o acesso à tecnologia para os motoristas profissionais. A mágica da economia, além do combustível, está aqui, ó. O motor a combustão é uma obra de engenharia super complexa, com centenas de peças se movendo, gerando atrito. Já o motor elétrico tem basicamente uma peça móvel principal. Menos peças significa menos coisa para quebrar, menos manutenção, menos tempo na oficina e, claro, mais tempo na rua gerando receita. Agora vamos adicionar outra camada de economia nessa nossa equação. Dependendo de onde o carro está emplacado, o governo pode se tornar um aliado poderoso nessa transição para o elétrico. Tudo por causa dos incentivos no IPVA. Esse aí é o valor máximo que um motorista pode economizar por ano só com o IPVA. Em cidades como Brasília ou Rio de Janeiro, a diferença entre o imposto de um carro a combustão e um elétrico pode chegar a R$ 4.200. É um dinheiro que, em vez de ir para o governo, fica no bolso do motorista. Uma economia real, ano após ano. E essa tabela deixa a situação bem clara. Olha só, Brasília e Salvador oferecem isenção total. O Rio de Janeiro tem uma alíquota simbólica de 0,5%, o que na prática gera uma economia enorme comparada aos 4% de um carro a gasolina. Já Fortaleza e São Paulo são menos generosos. Mas, como a gente vai ver, São Paulo tem um truque na manga. E aqui está o paradoxo. São Paulo, que tem o pior cenário fiscal de IPVA, pode ser o lugar mais lucrativo de todos. Por quê? Isenção do rodízio. Para um carro elétrico não tem restrição de circulação. Isso significa poder trabalhar nos horários de pico todos os dias, o que pode representar um aumento de faturamento de até 20%. Essa vantagem operacional compensa e muito a desvantagem no imposto. Se a economia já parecia boa,
Agora a gente vai para o nível mestre. O pulo do gato é a estratégia que transforma uma ótima decisão financeira em uma jogada simplesmente imbatível. Zerar, ou quase zerar, o custo com energia. Para quem mora em casa, o telhado deixa de ser só uma cobertura e se torna um ativo produtivo. Um pequeno sistema de energia solar não é um gasto, é a aquisição de uma micro-usina que vai abastecer o negócio pelos próximos 25 anos. E o processo é mais simples do que parece, viu? Instalam-se os painéis, a energia gerada durante o dia vira crédito na conta de luz e, à noite, esses créditos são usados para carregar o carro. O resultado? O custo por quilômetro, que era de 60 centavos na gasolina e 10 na rede elétrica, agora cai para só 2 centavos. Nesse ponto, aquele sócio do posto de gasolina foi oficialmente demitido. Certo, juntamos todas as peças: economia de combustível, manutenção reduzida, incentivos fiscais e o potencial da energia solar. Agora é hora de dar o veredito final, com a métrica mais importante para qualquer negócio, o retorno sobre o investimento. E os números finais são impressionantes. Vamos dar uma olhada na tabela. Em todos os cenários, o retorno anual supera 25%. Em Salvador, a combinação de gasolina cara e IPVA zero leva o ROE a 32,5%. E no topo, São Paulo, onde a monetização da isenção do rodízio eleva o retorno a incríveis 37,2% ao ano. A calculadora, ela não deixa dúvida. Bom, com os números comprovados, a pergunta passa a ser: qual a ferramenta certa para cada tipo de trabalho? A decisão aqui é estratégica. O Dolphin Mini, da líder de mercado B&D, oferece agilidade e uma segurança maior na hora da revenda. O ponto fraco dele é o porta-malas pequeno, que pode limitar corridas para aeroportos, por exemplo. Já o Geely EX2, ele resolve esse problema com um porta-malas 60% maior, se tornando o carro ideal para quem foca nesse tipo de viagem. No final do dia, a conclusão é essa. A discussão vai muito além da preferência pessoal por uma tecnologia ou outra. A gente está falando de uma decisão de negócios, puramente racional. É sobre maximizar a margem de lucro e colocar mais dinheiro no bolso no final do mês. Simples assim. A gente apresentou os números e as estratégias para 5 grandes capitais. A matemática é clara, mas a gente sabe que cada realidade é única. Então a pergunta que fica é: analisando esses dados para a rotina de um motorista aí na sua cidade, essa conta fecha? A discussão continua aqui nos comentários.